Olá pessoal, bom dia. Matemática, outras medidas de comprimento, quarto ano. No seu livro didático você acompanha esses conhecimentos. Outras medidas de comprimento. Existem outras medidas de comprimento, conheça alguma delas. Nós já vimos o palmo, o passo, foi o cúbito, agora é as medidas oficiais, que a gente já viu na aula passada, que o metro foi uma invenção, e que a partir do metro saiu as outras medidas, como eu já falei, tanto os múltiplos como os submúltiplos. Uma dessas medidas é o centímetro. O centímetro, cujo símbolo é cm minúsculo, é uma unidade de medida que podemos utilizar para expressar o comprimento de uma caneta ou de um palmo, por exemplo. O que é o palmo? Essa mãozinha aberta aqui, ó. A caneta, por exemplo, é medida em centímetro. Quando dividimos um metro em 100 partes iguais, cada uma dessas partes representa 1 centímetro, que escreve 1 cm, 1 centímetro. O lápis da margem abaixo tem 10 centímetros. Olha, tá aqui o lápis. Colocou uma das extremidades do lápis igual com 0 e a ponta do lápis ficou no 10. Por isso disse que o lápis tem 10 centímetros de comprimento. A outra unidade de medida a partir do metro é o milímetro, que é lido mm. É outra unidade de medida usada para expressar comprimento. Quando dividimos 1 centímetro em 10 partes iguais, aqui é 1 centímetro. Observe aqui do 0 até 1. Tem 10 risquinhos, foi dividido em 10 partes iguais. Cada risquinho desse aqui é 1 milímetro, certo? Olhe, por exemplo, o desenho de um parafuso. Esse parafuso tem 27 milímetros. Olha, de 0 até 1 são 10, do 1 até o 2 são mais 10, já são 20. Aí ele vem 5, 6 e 7. Então, 27. Quando dividimos o metro em 1000 partes iguais, cada uma dessas partes representa 1 milímetro. Um metro tem 1000 milímetros. Então, 1 metro dividido em 100, eu tenho 1 centímetro. 1 metro dividido em 1000, eu tenho 1 milímetro. Isso é a divisão. A multiplicação é um pouco diferente. É chamada de quilômetro. O quilômetro, cujo símbolo é km, também é uma unidade de medida de comprimento. Leia a informação a seguir. Nela há uma medida expressa em quilômetro, km. Vejamos, curiosidade. De onde veio o nome? O município de Praia Grande, no litoral do estado de São Paulo, recebeu esse nome por se localizar em uma extensa praia que mede aproximadamente 40 quilômetros. É extensa, grande, então, Praia Grande. Quando dividimos 1 quilômetro em 1000 partes iguais, cada uma dessas partes recebe o nome de metro. 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Então, o quilômetro é o múltiplo do metro. É 1 metro 1000 vezes. É 1000 metros. Complete as frases a seguir. 1 quilômetro corresponde a quantos metros? 1000, né? 1 corresponde a quantos centímetros? 1 metro corresponde a 100 centímetros. 1 centímetro corresponde a quantos milímetros? Quantos milímetros tem em 1 centímetro? 10. O metro, o quilômetro, o centímetro são algumas das unidades de medida de comprimento mais usadas no Brasil. Qual dessas unidades você considera mais adequada para expressar o comprimento de um carro? Eu vou medir em metro, em quilômetro ou em centímetro? Em metro, né? A largura da página do livro? Centímetro. A distância entre Salvador e Recife? Quilômetro. A espessura do tampo de uma mesa? Milímetro. Para quem compra madeira, a gente compra em milímetro.
O comprimento de uma piscina, em metro. Sua altura, metro e centímetro. Metro também, né? Que a gente coloca sempre a letra M na frente. A extensão de um rio, quilômetro. A largura de uma avenida, pode ser quilômetro e pode ser metro. Observe as medidas indicadas nas fichas a seguir. 8 metros, 40 milímetros, 57 quilômetros, 21 centímetros. Escreva a cor da ficha com a medida mais adequada para indicar. O que você vai escrever? A cor da ficha, verde, azul, amarelo, vermelho. A largura de uma folha sulfite, uma folha de papel ofício, é 8 milímetros, 40 milímetros, 57 quilômetros, 21 centímetros. O comprimento de um clipe, é pequenininho, clipe, aquela hastezinha de ferro que prende as folhas. A altura de uma jabuticabeira. A extensão de uma rodovia. Só lembrando que a folha de sulfite tem 21 centímetros na largura. O clipe é 8 milímetros ou 40 milímetros. Perdão. A altura da jabuticabeira pode dar até 8 metros e a rodovia 57 quilômetros. Lembrando que 1 metro corresponde a 100 centímetros, então diga o comprimento de 2 metros corresponde a 200 centímetros, pois 2 vezes 100 é igual a 200. Agora, indique quantos centímetros corresponde a 7 metros. É 7 vezes 100, que dá igual a quanto? 700, né? 7 vezes 100 igual a 700 centímetros. E 5 metros é 5 vezes 100. 5 metros é igual a 500, porque 5 vezes 100 é igual a 500. De acordo com o IBGE, o Pico da Neblina, localizado na Serra do Imeri do Amazonas, tem aproximadamente 2.995 metros de altura. Aqui ele, ó, o Pico da Neblina. O Pico da Bandeira, na Serra do Caparaó, no Espírito Santo, tem aproximadamente 2.891 metros de altura. É diferente, né? O Pico da Neblina tem 2.995 e o Pico da Bandeira tem 2.891. Quantos metros o Pico da Neblina tem a mais que o Pico da Bandeira? Aqui, pessoal, pergunta a diferença de um pico para o outro. Quando aparece a palavra diferença, qual é a ideia que você tem? Adição ou subtração? Subtração. Por quê, tia? Porque o termo que representa a resposta da subtração é resto ou diferença. Então, se eu vou calcular a diferença de um para o outro, eu vou fazer a conta de menos. Quantos metros o Pico da Neblina tem a mais? É a diferença. É que eu faço, eu coloco o número representando o Pico da Neblina, que é 2.995, menos o número que representa o Pico da Bandeira, 2.891. Faça a conta de menos. 5 menos 1 é 4, 9 menos 9 é 0, 9 menos 8 é 1, 2 menos 2 nada. Qual é a diferença? A gente nunca deve deixar de responder com palavras. O Pico da Neblina tem 104 metros a mais que o Pico da Bandeira. Letras bonitas, explicadas, visíveis, para quando mandar a foto para o grupo, todo mundo ver direitinho. Fronteira. O que é fronteira? É a linha divisória entre duas regiões. Quem é que faz a divisa entre o Mici e as Brotas? É a localidade de Cajazeiras, então é a fronteira, né? Países ou estados, etc. O Brasil faz fronteira com Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. E tá aqui o Pico da Bandeira, né? Que eu tinha só o Pico da Neblina. E aqui tem o gráfico e tem o mapa. Esse aqui tá no seu livro também, ó, com o Brasil e os países cujo nós citamos agora há pouco que faz fronteira com o Brasil, ou seja, que são vizinhos do Brasil.
E aqui tem a extensão da fronteira, em quilômetro. Bolívia, 3.423. Agora vamos para a pergunta, né? Observe os dados da tabela e calcule a diferença entre as extensões da fronteira do Brasil com o Paraguai e da fronteira do Brasil com a Argentina. É do Paraguai e da Argentina. Do Paraguai e da Argentina. São esses dois aqui que nós vamos destacar porque é o que está pedindo aqui. Então, vamos calcular a diferença. O que você se lembra? Diferença é a conta de menos. Então, se eu vou fazer a conta de menos, eu sei que o minuendo é maior que o subtraendo. Qual é o número maior? É o do Paraguai ou da Argentina? 1366, 1261. Viu como é importante aprender, ler os números e saber qual é o maior? É para isso. 1366 é maior que 1261. Então, vamos fazer a conta. 6 menos 1, 5. 6 menos 6, nada. 3 menos 2, 1. 1 menos 1, 0. Então, a diferença é de 105. Valeu? Pois muito bem. Nossa aula termina aqui. Bom dia e até amanhã.